Bom dia, eu sou a aluna Bom Vitória, dia. integrante da BTP News, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Ensino Médio, Belmiro Teixeira Pimenta. O jornal vem fazendo uma série de entrevistas com especialistas e hoje estamos recebendo o médico cardiologista e clínico geral Dr. Pedro Paulo Araújo Erkenhoff. Dr. Pedro Paulo, gostaria de agradecer mais uma vez, em nome de todo o jornal, por ter aceito nosso convite e quero iniciar a nossa entrevista com a seguinte pergunta. Ok. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigada por ter aceito. O que é Covid-19 e quais são os principais sintomas? Pois, a Covid-19, né, como foi falado já desde o começo do ano, né, é uma doença viral, né, causada por um vírus que foi identificado no ano passado, chamado SARS-CoV-2, né, que causa um quadro que varia de intensidade e gravidade, desde quadros assintomáticos, né, até quadros gripais, né, quadros com dores de cabeça, mal-estar, dor de garganta, ou até quadros mais graves, com doença respiratória grave, com insuficiência respiratória, enfim, com quadros mais graves. Então, é uma doença que chama de pandemia, que está em todos os continentes, está presente, né? E ela é uma doença de origem viral, que foi descrita pela primeira vez no final do ano passado, em dezembro de 2019. Doutor, qual é o exame mais confiável para detectar a Covid-19? Sim, o melhor exame 19 é o PCR, né, que vai identificar diretamente através de material na garganta, né, ou na nasofaringe, através do suave, a presença do vírus nessas cavidades, através de um exame, uma espécie de um cotonete comprido que vai passar através do nariz, através da boca, para retirar material, secreção, material para identificar a presença do vírus, através do PCR. No dia 26 de fevereiro foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. E no Espírito Santo foi no dia 6 de março. Quando que vocês médicos perceberam a gravidade dessa doença? Bem, a gravidade dessa doença vem sendo descrita desde antes dela chegar no Brasil. Ela apareceu primeiro na China, logo depois ela aparentemente foi controlada na China, fizeram bloqueios de contatos, enfim, a identificação rápida dos casos, ela baixou a ocorrência dela na China, depois ela chegou, né, e na Europa ela alastrou rapidamente a partir de janeiro e fevereiro, também nos Estados Unidos. Então, a gente já vem identificando a gravidade e o risco que essa doença representaria para o nosso país, né? De janeiro, a partir de começo de fevereiro, a gente já estava tendo uma dimensão que a coisa ia ser bem grave, como de fato foi, né? Como está sendo, né? Na sua opinião médica, o que levou ao alto índice de contaminação, visto que atingimos a marca de mais de 119 mil óbitos? Pois estão maiores, né, infelizmente, né, já estamos mais de 128 mil casos, né, de morte, né. O que aconteceu no Brasil foram vários problemas, né. Primeiro, o nosso isolamento social não foi adequado, né, em virtude, inclusive, de informações confusas, né, contra-informação, desvalorização da importância da doença, da gravidade da doença, muitos líderes governamentais, né? Isso acabou causando uma confusão na população e, com certeza, o isolamento social não foi adequado, né? O que acarretou a ocorrência muito grande de casos, né? E levando a essa altíssima de morte no nosso país, infelizmente, né? Mesmo as pessoas que fizeram isolamento, muitas pessoas não fizeram isolamento social, ou muitos fizeram isolamento social inadequado, não fizeram proteção, por diversos motivos, né? Alguns acreditar na doença, por estar confuso com informações inadequadas, recebendo a partir de líderes governamentais com informações confusas, e outros até mesmo por não ter condições de fazer depender de um trabalho, ou depender de uma coisa que não conseguiu se afastar por diversos motivos,
Isso acabou acarretando a alta taxa de transmissibilidade que ocorreu no Brasil, principalmente em abril e maio. Doutor, qual a diferença da Covid-19 para outras doenças respiratórias? A Covid-19, uma diferença importante é que ela não tem um tratamento ainda eficaz, né? Ela é uma doença nova, né? Portanto, a maior parte da população não tem imunidade para. Segundo, o tratamento, não existe ainda um tratamento comprovado benéfico para ela. Nenhum dos remédios que foram testados até hoje confirmaram benefício significativo para tratar os pacientes, né? De forma eficaz. Também a ausência de uma vacina, porque faz com que ela seja uma doença grave, de alto poder de também ela encontra na população uma população altamente suscetível, já que a maior parte da população não conhece, nunca trata com esse vírus, então está suscetível a contrair a doença. Quais as principais doenças do grupo de risco? Os grupos de risco para a complicação da Covid. Isso? Isso. Bem, a principal são as doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares, em geral, elas estão praticamente em grupo de risco. Qualquer doença que o indivíduo venha a ocorrer, qualquer doença que o indivíduo, se ele tiver uma doença cardiológica grave, se for uma doença cardiológica grave, ele vai estar suscetível a mais complicações daquela doença. E no Covid não é diferente. Infelizmente, os pacientes que têm cardiopatia são os mais predispostos a apresentarem complicações enfermidade viral. Além disso, temos também diabetes, né, a idade avançada também foi identificada como fator de risco, a hipertensão só se hipertensão descontrolada, e também algumas doenças pulmonares e as doenças que têm imunossupressão, quer dizer, que têm imunidade alterada em decorrência da própria doença. Por que os pacientes com doenças pré-existentes têm mais chance de desenvolver a forma mais grave da Covid-19? É isso aí, porque a gente não sabe exatamente qual o motivo específico. A gente sabe que as doenças cardíacas, quando o indivíduo adquire uma outra doença, é que essa doença cardíaca pode complicar, né? Essa doença acaba evoluindo para mais risco de complicações mais graves e até desfechos desfavoráveis, como morte ou internação prolongada, né? Então, essas doenças, elas acarretam, elas já estão sobrecarregando o corpo, vamos dizer assim, né? E quando você adquire virose, e essa virose é uma virose grave, nova, que não tem ainda um tratamento, tem defesa contra ela, a chance dela desenvolver complicação em indivíduos que já têm uma doença crônica, que tem a predisposição a ter complicações é maior, né? Essa é uma explicação para doença cardíaca, para o diabetes, e também há uma possibilidade de vários pacientes que têm Covid desenvolverem lesões cardíacas agudas, né? Se o indivíduo não tem nada, não tem uma doença pré-existente, uma doença de base, aquela lesão cardíaca está quase desapercebida ou apenas com sintomas leves. Se ele já tem uma doença no coração, aquele acréscimo de outra lesão decorrente do vírus pode levar a desencadear quadros mais graves, tanto da patologia cardíaca quanto das complicações do próprio Covid. Ok. Quando o Brasil atingiu o número de mais de 100 mil mortos, o perfil mais comum das vítimas era homem, idoso e cardiopata. E 61,8% apresentavam pelo menos uma comorbidade. Cardiopata e diabetes foram as condições mais frequentes entre as vítimas. Por que a Covid-19 se agrava mais em pessoas que possuem essas duas doenças pré-existentes? É mais ou menos isso que eu respondi, né? Quer dizer, a doença cardíaca, ela já por si só, ela já compromete a economia orgânica, né? O corpo já está sobrecarregado por causa da cardíaca, né? Então, se você aquele paciente recebe um outro ataque infeccioso, no caso o vírus SARS-CoV-2, ele tem tendência a complicar tanto a cardiopatia dele, que pode levar então, uma internação prolongada, enfim, ou a própria doença naquele corpo que já está sobrecarregado
com outras morbidades, vai levar a aumentar a probabilidade daquela doença se agravar e levar aquele paciente a complicações daquela doença. Diabetes, por si só, é uma doença da imunidade, né? Então, o diabético já tem a imunidade mais por ser diabético. Então, você adquirindo uma doença e tendo uma imunidade mais baixa, a chance daquela doença ser mais agressiva, mais virulenta, é maior. Isso acontece tanto no diabetes quanto na cardiopatia e também na obesidade. A obesidade também tem a ver com a imunidade mais baixa, né? Os doentes mais obesos, que têm peso acima do normal, geralmente têm predisposição com o crescimento da imunidade. Ok, doutor Pedro. Agora eu passo a palavra para o meu parceiro João Ricardo e ele vai falar com o senhor. Ok. Olá, bom dia. Bom dia, João. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Eu sou o aluno João Ricardo, sou integrante do jornal BTP News. Doutor Pedro Paulo, mais uma vez ratificando nossos agradecimentos por ter aceito nosso convite. Ok, obrigado a vocês pelo convite. Doutor, notou-se o grande impacto da Covid-19 em doenças cardiovasculares, né? Risco de infarto, inflamação no coração, interação medicamentosa. Isso porque alguns medicamentos usados em pacientes com Covid-19 podem interagir com remédios que portadores de doenças cardíacas precisam tomar. Quais as preocupações que os cardiologistas estão tomando em relação a esses pacientes em questão? Bem, essa questão da interação medicamentosa, ela acontece com doenças, né? Os doentes, geralmente, eles usam muitos medicamentos, né? Em média, a mais medicamentos, cada paciente com cardiopatia faz uso diariamente, né? De uso contínuo, né? Então, se você tem indicações, se o paciente, por exemplo, interna e vai ter que usar outros remédios, com certeza isso daí tem uma chance de interagir e complicar aquele tratamento. Especificamente, foi descrito que uma substância que estava sendo usada muito no começo, depois foi diminuindo esse seu uso, que foi a cloroquina e a hidroxina, elas poderiam causar alterações no coração de pacientes que já tinham doença do coração, quanto aqueles que não tinham, né? E isso daí foi uma preocupação inicial e, desde isso, a gente sabe que esse era um risco para usar uma substância como essa. Ainda mais, né, que essa substância ela não foi comprovada até hoje nenhum benefício clínico no tratamento da Covid. Ela é usada para outras doenças, é muito útil no tratamento da malária, algumas biológicas, tipo a feijão. Mas no Covid-19, especificamente, ele não tem isso, e ainda por cima pode agravar, como você falou, a interação medicamentosa, já que esse remédio altera algumas ações, exerce algumas ações no coração que pode alterar a condução elétrica do coração e pode levar a arritmias que podem até mesmo ser fatais. Ok? Ok. As frases mais ouvidas foram: não possuía doenças pré-existentes, praticava atividade física, era jovem, nunca havia ficado doente, ontem estava bem, e mesmo assim evoluíram rapidamente a óbito. Existe uma resposta para esse agravamento da doença nesses pacientes? Bem, ainda não, né? Isso aí surpreende, né? Felizmente, a maior parte das pessoas evolui nessa doença de forma favorável, na grande maioria nem precisa de se internar, mais de 80% vai evoluir com um quadro gripal, semelhante a um quadro respiratório, mas sem necessidade de internação. E aqueles que se internam, parte deles vai precisar de assistência ventilatória e muitos, né, foram ao óbito ao longo desses quase 6 meses na doença no Brasil, né? Já está em prática, tem mais um pouquinho, né? Hoje nós estamos em setembro, começou final de fevereiro, né? Já tem quase 7 meses, né? Esses pacientes que não tinham nada e que complicaram, ainda é uma incerteza, uma dúvida de qual a gente não conseguiu ainda identificar o paciente que iria ficar nesses pacientes que são rígidos, né? Rígidos é aqueles que não têm nenhuma doença, pacientes sem grupos de risco, pacientes que não são diabéticos, que não são cardiopatas, que não são obesos importantes, não têm doença imunitária, doença autoimune ou imunossupressão, e que desenvolveram quadros graves da doença. A gente não sabe muito bem ainda
a explicação para isso. Talvez tenha alguma predisposição que não se identifique, ou provavelmente, infelizmente, muitos desses foram tratados somente, né? Porque apesar de não existir um tratamento eficaz, medicamentoso da doença, o acesso rápido ao atendimento hospitalar daqueles pacientes que precisam, com certeza tem resultado desse tratamento, né? Então, um paciente onde tem mais acesso à saúde, onde os pacientes podem ser identificados precocemente que são graves, a chance daquele paciente vir a óbito é muito menor, né? Isso, inclusive, se mostrou nessas estatísticas de mortalidade, que as populações que mais, infelizmente, foram populações mais pobres, desprovidas de recurso, em regiões periféricas, em regiões de mais alto de pobreza, né? Portanto, o acesso à saúde, com certeza, tem um impacto na complicação. Agora, isso daí não explicaria tudo, porque existe possivelmente alguma predisposição para alguns pacientes desenvolvendo uma complicação que a gente não conhece ainda. Mas, com certeza, o aspecto de acesso à saúde, pobreza, renda baixa, né, dificuldade de tratamento precoce, acarreta o maior risco de complicação, com certeza, nesses pacientes. Mesmo, aparentemente, não tem nenhum risco anterior, ou, vamos dizer assim, uma comorbidade ou uma predisposição sabidamente antes de adquirir a doença. Uhum. As pessoas obesas também fazem parte do grupo de risco. As que estão com sobrepeso também podem ser incluídas nesse grupo? O sobrepeso não foi bem até 30, né, que seria MC até 30, né, o MC normal até 25, de 25 a 29,9 seria sobrepeso a partir de 30 obesidade. Nesse grupo de sobrepeso, que não tinha nenhuma morbidade adicional, como hipertensão ou diabetes, não foi identificado claramente um fator de risco adicional, mas sim aqueles indivíduos com obesidade, somente obesidade mórbida acima de 35 ou obesidade acima de 30 com outras comorbidades, diabetes, cardiopatia, enfim, doenças que acarretariam um risco adicional à obesidade por si só. Ok? Ok. No final de agosto, o Ministério da Saúde divulgou que foram identificadas 6.000 gestantes com síndrome respiratória aguda grave, sendo 2.700 infectadas com o novo coronavírus. Registrou-se 221 mortes por síndrome respiratória aguda grave e 155 mulheres com a Covid-19. O senhor acha necessário que as gestantes devem ser testadas para a Covid-19, mesmo se não apresentarem sintomas de infecção pelo novo coronavírus, como forma de prevenção? Essa é uma boa pergunta. Com certeza a gestante está no grupo de risco. A gravidez já é um estado de redução da imunidade, né? O indivíduo a mulher que está grávida, ela já tem uma baixa da imunidade natural, fisiológica, por causa da própria condição de estar gestante, estar grávida, né? O teste precoce, com certeza, ele é importante em quase todas as populações. Nas populações de risco, com certeza é importante para identificar precocemente, como eu me referi anteriormente, para evitar complicações, ou pelo menos identificar precocemente complicações, né? Testar todas as grávidas, eu não sei se seria de utilidade, assim, de ponto de vista geral, mas talvez em grupos, assim, que tenha mais prevalência da doença, pessoas que têm uma dificuldade de se isolar completamente, deve sim, é uma questão aberta, mas eu acredito que a gente vai caminhar a teste de cada vez mais pessoas e que esses testes sejam feitos até mesmo em assintomáticos, somente dos contactantes, mesmo em populações de mais risco, como grávida, profissional de saúde, todos, professores, talvez crianças em idade escolar, né, que tenham mais dificuldade de isolamento pela idade, enfim, todas essas cadeias de transmissão vão ter que ser identificadas, né, e a melhor maneira de identificar essas cadeias de transmissão e cortar, né, é através da identificação precoce dos casos. Uhum.
E quanto às comorbidades silenciosas, ou seja, as pessoas não sabem que têm doença pré-existente ou até mesmo sabem da enfermidade, mas não fazem o tratamento adequado, elas estão mais expostas à Covid-19? Aqueles que estão em comorbidade não fazem tratamento adequado, com certeza. Né? Por exemplo, um cardiopata que está tratando, que está compensando, tem um risco. Aquele que está descompensado, que não está fazendo tratamento adequado, tem mais risco. Aquele hipertenso, que além de ser hipertenso, fuma, ou que não controla a sua pressão adequadamente, não faz uma está com peso acima, ainda está mais arriscado. As comorbidades silenciosas, né, a cardiopatia muitas vezes não dá sintoma inicialmente. Né? A gente já tem a doença e não tem um sintoma. Então, a identificação precoce terá o acesso ao atendimento médico, né, ao atendimento de saúde em geral, esse indivíduo ter acesso à medicação, controlar a sua medicação e evitar os fatores de risco, abandonar o cigarro, reduzir a bebida, fazer uma atividade física, tentar controlar o peso. Tudo isso vai ajudar aquele indivíduo que, caso ele venha desenvolver a patologia Covid-19, ele vai ter mais chance de se recuperar de forma adequada e não ter complicações da doença. Certo? Certo. A Secretaria de Educação está pensando no retorno às aulas. São cerca de 120 mil alunos que estão em casa. Na sua opinião médica, é a hora para esse retorno? Eu acho que não. Né? Acho que agora não é ainda a hora. Né? A situação do Santos aparentemente melhorou um pouco. A gente está vendo que os dados, os índices de ocorrência de doença está diminuindo um pouco, mas ainda é muito alto. Né? E eu acho que não é o momento ainda adequado para retorno às aulas de forma presencial. Eu acho que vai ter um estudo muito curioso do perfil de cada população, dos grupos de risco, e vai ter que ser feito alguma estratégia para retorno às aulas. Principalmente uma futura, né? Não vou dizer voltar agora, mas precisa de ter um plano e uma estratégia para poder voltar e que volte com mais segurança possível para não ocorrer novas ondas, né, e agravamento dos quadros de hoje, com aumento da ocorrência de novos de Covid-19. Né? Nesse momento, eu acho que não. Mas, no passado tempo, a ideia é melhor de qual o momento adequado para isso ocorrer. Agora, é preciso ter, claro, que a gente precisa ter uma estratégia de retorno, a estratégia seja feita de forma muito pactuada com os professores, com os pais, né, com os alunos, com os funcionários das escolas, com a equipe de saúde, para que a gente possa, esse retorno, ser o mais seguro possível para evitar mais casos e mais mortes do coronavírus. Uhum. Uma das preocupações com o retorno às aulas presenciais é justamente esse aumento no número de contaminação. A classe médica está preocupada com esse possível aumento após o retorno das aulas? Eu não ouvi esse finalzinho, se eu perder um pouquinho, picotou um pouquinho. Vou repetir, então. Uma das preocupações é justamente, né, na volta às aulas presenciais, é justamente o aumento do número de contaminação. A classe médica está preocupada com esse possível aumento após o retorno às aulas? Com certeza, acho que está todo mundo preocupado com isso, né? É uma preocupação indistinta. Todas as pessoas estão muito preocupadas. Eu acho que há um temor muito grande, né? Que você vai voltar à aglomeração. Colégios, eles são lugares de compartilhar e de se ter contato com os colegas, com os professores. Um local propício a práticas de atividade desportiva, né, de contato na sala de aula, dos lanches, das ações, tudo isso aumentando a aglomeração. Não tem dúvida que isso daí é um fio para o isolamento social. Né? Além do mais, a pessoa que vai para a escola, ela volta para casa, vai ter contato com outras pessoas que não são da sua família, da escola, e depois vai ter contato com as pessoas da sua família que não tiveram contato com a escola, mas tiveram contato com aquelas pessoas que estavam na escola. Portanto, é uma preocupação geral, com certeza, o aumento da ocorrência de novos casos de Covid-19 a partir do retorno. Né? Eu acho que isso é uma preocupação, assim, preocupação número 1 hoje no Espírito Santo, a discussão do retorno às aulas presenciais. Né? Então, isso aí é uma preocupação geral e vai ser matéria de muito debate daqui para frente. Uhum.
Bom, doutor, o jornal vem fazendo uma série de entrevistas com especialistas sobre o assunto da Covid-19. Entrevistamos o infectologista Dr. Luiz Henrique Borges, a epidemiologista Dr. Etel Maciel, e ambos demonstraram grande preocupação com o retorno das aulas e da garantia de um controle rígido em todas as escolas. Eles destacaram o uso de máscara, álcool em gel em todas as salas, regras rígidas para não compartilhamento de objetos por parte dos estudantes, e isso é uma mudança de comportamento muito grande e intensa, e não será simples mudar de um dia para o outro. Outro questionamento levantado pela doutora Etel foi em relação ao grupo que prepara as refeições. Terão que ter medidas rígidas de biossegurança alimentar, muito corretas e bem feitas, por se tratar de um local de grande contaminação, desde o preparo até a entrega. Doutor, o senhor acha possível esses protocolos serem rigorosamente cumpridos, levando em conta que se trata de adolescentes e crianças? Não, eu acho muito difícil, de fato. É por isso que eu vejo essa relação da questão do retorno às aulas uma coisa muito delicada e muito complexa, né? Não só a preparação dos alimentos, o próprio contato prolongado, ele fica numa sala de aula 5 minutos, ele fica pelo menos 2 horas ou 3 horas até o recreio. Fica aqui na sala com vários colegas, né? E vários colegas de vários lugares diferentes, pessoas que ainda não têm contato fora da sala de aula, vai ter contato desde a preparação da refeição, do próprio lanche, da convivência dentro da sala de aula. Tudo é muito crítico, muito complexo na questão do retorno às aulas. Então, por isso que eu acho que o retorno às aulas deve ser a coisa assim, feita com cuidado em todos os aspectos, alimentação, servidores, o aluno vai ter que usar transporte coletivo, ficar no transporte, pode ficar 15 minutos, 20 minutos, pode ficar meia hora, ele vai ter que ir para um colégio, vai ficar numa sala de aula com vários alunos, a alimentação, tudo isso tem que ser muito cuidadoso. E as crianças pequenas, ainda mais difícil, né? Porque o isolamento social em crianças abaixo de 5 anos, por exemplo, é praticamente inexistente e impossível, né? Porque crianças pequenas não têm isolamento social do lado dos seus pais na sala, né? Eles não têm essa compreensão clara para exercer esse tipo de atitude de isolamento social. Então, mesmo que os alunos de idade mais avançada, talvez de 12 aos 18, já tenham uma consciência bem clara desse isolamento, eu acho que crianças menores ainda é mais difícil, o desafio ainda é maior, porque elas não fazem isolamento e parece que essas crianças têm menos sintomas. Então, até para identificar impactantes dessas crianças, identificar se essa criança de fato tem a desenvolver a doença, é mais difícil, né? Portanto, é um desafio muito grande, de fato, a volta às aulas, e é muito importante que esse debate seja feito com toda a sociedade, que isso aí seja resolvido de uma forma muito clara, muito pacificada, né? Lógico que nunca vai ter consenso de tudo, mas chegar mais próximo de um consenso que não prejudique tanto o aluno, mas também que ele possa voltar com a segurança. O prejuízo já foi feito, né? Os alunos já estão fora da escola, com a escola apenas aula remota já há quase 6 meses, né? Então, na verdade, o prejuízo já foi feito, mas é um prejuízo necessário em vista da gravidade que a doença se apresentou no Brasil. Uhum. Então, gostaria, em nome de toda a equipe do jornal BTP News, agradecer a você, o senhor Dr. Pedro Paulo, por ter aceito o nosso convite e ter nos cedido essa entrevista. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos aí. Um abraço. Tudo de bom para você. Igualmente. Então, vou estar encerrando essa live, tá bom? Ok. Muito obrigado mais uma vez. Até logo. Tchau, tchau.